dia, boa tarde, boa noite, caros amigos. Na aula de hoje estaremos finalizando o estudo sobre este tópico, proteção contratual. Hoje iremos estudar os últimos incisos que se referem, dentro do rol meramente exemplificativo, das cláusulas abusivas, de eventuais cláusulas abusivas que porventura possam existir nos contratos de consumo. Então, para iniciarmos a aula de hoje, vamos compartilhar a nossa tela com o primeiro tópico, para iniciarmos o estudo do inciso 14. Tópico 1, proteção contratual, cláusulas abusivas, parte 6. Senhores, iniciando nosso estudo com o inciso 14 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E agora, você que está nos acompanhando, por gentileza, pegue a sua lei consumerista e abra no artigo 51, inciso 14 do CDC. Então, senhores, é considerada cláusula abusiva que infringam ou possibilitem a violação de normas ambientais. Então, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor está diretamente ligado também com o meio ambiente, ressaltando que trata-se de nulidade absoluta qualquer cláusula que infrinja ou possibilite ou cogite violação a normas ambientais. Então, aqui, o CDC pretende proteger o meio ambiente, em consonância com o artigo 225, senhores, da Constituição Federal. É um diálogo das fontes aqui, sendo o meio ambiente um bem difuso. O que quer dizer isso? Se tratando de um bem difuso, senhores, é dever de todos a sua preservação. Tá? O meio ambiente é um bem difuso e, nesse sentido, se torna dever de todos os cidadãos a sua proteção. Então, até a cláusula que apresente um mero potencial de violação do meio ambiente é abusiva. Senhores, então aqui o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o legislador, tá? Teve a principal intenção, proteger o meio ambiente, sendo certo dizer que existem já diversas normas que protegem o meio ambiente e o direito do consumidor não seria uma das quais permitisse tal violação. Então, aqui ela está protegendo o consumidor e protege também o meio ambiente. Não só o consumidor é protegido no CDC, mas aqui também o meio ambiente é protegido, senhores. Perfeito? Inciso 15 do artigo 51, senhores. Trata-se de cláusula abusiva que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Então, aqui o CDC, neste dispositivo, permite que o juiz tenha uma margem ampla para determinar o que seria esse sistema com uma norma de abertura, uma interpretação subjetiva aqui. Dá uma amplitude na interpretação do juiz quando ele é provocado para julgar algo vinculado a um contrato de consumo, para determinar o que seria desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Então, aqui todas as normas que protejam o consumidor, não somente CDC. Exemplo, lei de crime contra a ordem econômica, que tem situações que se vinculam ao direito do consumidor. Lei de plano de saúde, que é uma lei específica que também se vincula no diálogo das fontes com o direito do consumidor. A resolução da ANAC, que tem a ver com relação de consumo nos voos. No atraso de voo é abusiva a cláusula que isenta a companhia aérea em prestar assistência material de alimentação após 2 horas de atraso. Então, o consumidor está no aeroporto, e obviamente isso na prática acontece demais. Então, seu voo atrasou, meia hora você não tem direito à assistência, 1 hora também não. Agora, a partir de 2 horas, você tem direito à internet de graça, à alimentação. A partir de 2 horas começam a surgir direitos pelo atraso, causado por quem? Pelo fornecedor. Então, uma lei, é uma resolução da ANAC que determina isso. Tá? Diálogo das fontes também. Para dar uma amplitude maior, senhores, em quê? Na proteção ao consumidor. Então, qualquer cláusula que esteja em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, ela é nula de pleno direito. E o sistema de proteção à defesa do consumidor são todas as legislações, normas que protejam o consumidor nessa relação de consumo, por mais que não seja, tá? O CDC. Perfeito? Bom, segundo tópico desta aula, senhores, vamos dar início ao estudo no inciso 16. Inciso 16. Vamos lá. São consideradas nulas, abusivas, senhores, as cláusulas que possibilitem a renúncia
do direito de indenização por benfeitorias necessárias. Benfeitorias necessárias, senhores. Então, o que se trata? Vamos lá. O que seriam benfeitorias necessárias? A gente vai ter que ir pegar esse conceito no Código Civil. Benfeitorias está tutelado pelo Código Civil. Não tem como a gente definir benfeitorias no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, o que seriam benfeitorias necessárias, senhores? São as que têm por fim conservar ou evitar que o bem se deteriore. Bem imóvel, apartamento, melhor exemplo, tá? Então, aqui, a reforma de um telhado de uma casa ou de um apartamento, ali é uma benfeitoria necessária, porque se não reformar, vai filtrar, vai chover, né? Então não tem como preservar e evitar que o bem se deteriore. Então é uma benfeitoria necessária, é algo necessário a ser feito. Então qualquer cláusula que possibilite a renúncia à indenização de benfeitorias necessárias, ela é nula de pleno direito, porque aqui o consumidor ele tem a necessidade de realizar essa benfeitoria. Então, ele tem direito a ser indenizado pelo gasto que ele teve, porque não é uma benfeitoria voluptuária, tá? E nem útil, é uma benfeitoria necessária, tá? Necessária para evitar que o bem se deteriore ou necessária para conservar esse bem, perfeito? Então, senhores, aqui o exemplo da reforma do telhado é um exemplo de benfeitoria necessária que o consumidor, obviamente, que despendeu dinheiro para arcar com o custo dessa reforma, tem o direito a ser indenizado, tem direito. E a cláusula que possibilite isso é nula de pleno direito. Bom, o que seriam benfeitorias úteis, senhores? Porque aqui o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele é claro, ele só elenca a benfeitoria necessária, ele exclui da abusividade, se tratando de renúncia à indenização, no que tange às benfeitorias úteis e voluptuárias. Então, o que seria benfeitorias úteis? São aquelas que aumentam ou facilitam o uso da coisa, tornando-a mais útil. Então, assim, quero botar um quadro aqui, é útil, não é necessário. Não, quero botar uma geladeira, um freezer aqui, é algo útil, não é necessário. Então, exemplo de uma grade, instalação de uma grade na janela da casa. É um exemplo, tá, de uma benfeitoria útil, não é necessário. Então, o conceito de benfeitorias a gente busca no artigo 96, parágrafo 3º do Código Civil. Então, quando você tiver um tempinho, abra no artigo 96 para você entender o que seriam benfeitorias necessárias, úteis, voluptuárias. Perfeito? Então, senhores, havendo a renúncia a benfeitorias úteis e voluptuárias não foram elencadas pelo inciso 16 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Tá? Só será nula a cláusula que possibilite a renúncia ao direito de indenização por benfeitorias necessárias. Então, existindo renúncia a benfeitorias úteis ou voluptuárias, não há abusividade, porque o CDC, tá, se tratando de uma relação de consumo, o CDC ele não tipifica essas duas benfeitorias no inciso 16. Então, só é nula de pleno direito a renúncia a benfeitorias necessárias e não seria abusiva a renúncia a benfeitorias úteis e voluptuárias. Já nos contratos de locação, o STJ afirma que por não ser possível ser aplicado o Código de Proteção e Defesa do Consumidor nessa relação específica, locação, se torna possível inclusão de cláusulas de renúncia do direito de indenização por benfeitorias, qualquer que seja. Tá? Então, o STJ já bateu o martelo nesse sentido. Então, vide aqui o artigo 35 da Lei do Inquilinato, Lei 8.245 de 91, a lei específica, tá, sobre locação. E lá, o artigo 45, ele deixa claro. Tá? Então, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, sendo uma relação de consumo, tá, conforme artigo, inciso 16º, inciso 16 do artigo 51, ele só afirma que a renúncia, a cláusula que estipule, uma cláusula que estipule renúncia à indenização por benfeitorias necessárias, ou seja, você não tem direito, você faz essa benfeitoria necessária, mas você não tem direito de ser indenizado, essa cláusula é nula de pleno direito. Perfeito, senhoras? Bom, tópico
terceiro da nossa aula, senhores, a gente vai estudar uma inclusão, a inclusão do inciso 17º. Senhores, lei do superendividamento, lei 14.181 de 2021, lei novíssima, fala sobre os superendividados. Então, essa cláusula tem a ver com a lei do superendividamento. Ela foi incluída, o inciso 17º, inciso 17, foi incluído no artigo 51 pela lei 14.181 de 2021. Ele diz o seguinte: trata-se de cláusulas abusivas que condicionem ou limitem de qualquer forma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário. Então, impedir que o consumidor, tendo um problema nessa relação de consumo, acesse aos órgãos do Poder Judiciário, além de ser abusiva essa cláusula, ela viola diretamente a Constituição, viola diretamente os princípios e um direito básico do consumidor, que é o acesso à justiça. Então, aquela viola o direito básico ao acesso à justiça e viola a Constituição, porque o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, é um princípio, é um direito ligado ao consumidor. Nada pode impedir que o consumidor, sendo vítima de um evento consumo, sendo vítima de uma relação de consumo, sendo vítima de um vício ou um defeito de consumo, tenha acesso ao Poder Judiciário para litigar sobre o direito ao qual é vítima. Ele não pode ser impedido de judicializar qualquer situação. Então, essa cláusula que impede, que pretenda impedir o acesso ao judiciário, ela anula de pleno direito, não existe, tá? Conforme inciso 17º, inciso 17, incluída pela nova lei 14.181 de 2021, lei do superendividamento. Então, você superendividado, você agora tem uma lei que te protege muito nessa questão de ser superendividado, porque o superendividado, senhores, ao longo da história, ele é endividado não só pela sua condição financeira, e sim pela forma em que ele assume um contrato de consumo. 80 a 100% das vezes ludibriado, 80 ou 100% das vezes usando o seu nível, usando, né, da sua inocência, da sua baixa intelectualidade, quando você é idoso, quando você, né, não tem mais muita perspicácia, então, usando a sua vulnerabilidade, você se encontra numa condição de superendividado. Então, essa lei vem para proteger todas as fases, pré-contratual, pós-contratual, durante o contrato, tá? E uma da sua proteção repressiva é acessar a justiça e usar todos os ditames da Lei 14.181 de 2021 a seu favor, consumidor, a seu favor. Então, qualquer cláusula que viole esse acerto dessa forma por meio de um contrato, ela é abusiva. A ação adequada para discutir isso não pode ser impedida ao consumidor. Qualquer pessoa física ou jurídica cujo direito fundamental ou não houver sido violado ou ameaçado de violação pode obter a tutela do Poder Judiciário. Artigo 5º, inciso 32 da Constituição garante o direito do consumidor como direito fundamental. Então, concluindo aqui, nada pode impedir o consumidor, principalmente aqui, tá? Porque esse inciso 17, ele se direciona ao consumidor superendividado, porque foi incluso por essa lei, né? O consumidor superendividado, ele tem direito, sim, de ter acesso à justiça para discutir a sua dívida, o seu superendividamento. Perfeito? Então, para finalizar a nossa aula de hoje, para finalizar esse assunto, senhores, proteção contratual, o último inciso também incluído no artigo 51, inciso 18, foi incluído pela Lei 14.181 de 2021, lei essa que protege o consumidor superendividado. Esse inciso ele relata o seguinte: inciso 18, são abusivas, nulas de pleno direito, as cláusulas contratuais que estabeleçam prazos de carência em caso de impontualidade das prestações mensais, ou impeçam o restabelecimento integral dos serviços do consumidor e de seus meios de pagamento a partir da purgação da mora ou do acordo com os credores. Então, aqui a gente pode dar um exemplo prático. Luz. Você atrasou a luz, tá super endividado, não pôde pagar a luz, cheio de dívida, não conseguiu quitar a sua luz. Bom, inciso 18. Qualquer cláusula que estabeleça
prazo de carência. Ah, paguei a conta de luz hoje. Hoje a minha conta de luz deve ser religada. Não é o que a gente vê na prática. Eles estipulam um prazo de carência. Você pagou hoje, mas só amanhã eu vou religar a sua luz. Só daqui a 2 dias eu vou religar a sua luz. Abusivo. Com a lei do superendividamento, isso acabou. Purgou a mora, quitou a sua dívida ou fez um acordo. Estou devendo 3 meses, estou fazendo um acordo hoje. Religa a minha luz hoje. Paguei a primeira parcela do acordo? Pode religar a minha luz. É abusivo você não religar, porque a cláusula é nula de pleno direito. Se no seu contrato de prestação de serviços de energia elétrica você estipula esse contrato, que você pode estipular um prazo de carência para religar a luz em caso de inadimplência, essa cláusula é nula de pleno direito, abusiva. E esse constrangimento luz, que é um bem essencial, gera dano moral, senhores. Temos que prestar atenção. Novidade trazida pela Lei 14.181 de 2021. Acabou o prazo de carência. Estou devendo, tá? Agora, paguei hoje. Cortou a minha luz ontem? Estou pagando agora. Liga agora, né? Daqui a 2 dias, não. Nem daqui a 3 dias, nem daqui a 1 semana. Aí também, estou devendo 4 meses. Estou agora fazendo um acordo. Paguei a primeira parcela agora. Religue a minha luz. Comece a prestar o serviço de forma imediata. Então, aqui, essa lei visa impedir que o consumidor que venha purgar a mora, ou seja, quitar a sua dívida, ou recorrer à conciliação, no caso de superendividamento, porque muitas vezes você não pode quitar, mas você faz um acordo e paga a primeira parcela, sofra prejuízo em relação aos seus serviços que tenha contratado, os quais deverão ser restabelecidos de forma imediata, em sua integralidade. Acabou essa bagunça. Dever, todo mundo deve, mas agora a lei do superendividamento ela é justa na interpretação da dívida, que muitas das vezes, né, o fornecedor, ele coloca o consumidor num contrato que certamente o consumidor vai ter como destino o quê? A dívida, porque é abusiva a forma. Então a lei está vindo para proteger o consumidor e não deixando ele sofrer abusividade quando estiver devendo. Purgou a mora ou pagou a primeira parcela do acordo, ou seja, purgou a mora, quitou a sua dívida, ou pagou a primeira parcela do acordo, porque uma dívida pode ser muito alta, o seu serviço deve ser restabelecido de forma imediata. Prazo de carência não existe mais. Ligar daqui a 2, 3 dias. Perfeito, senhores? Então aqui a gente finaliza o tema proteção contratual dentro do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Um tema extenso, estudamos todos os incisos do rol meramente exemplificativo do artigo 51. Tá? Introduzimos 2 incisos novos, tá? Trazidos pela lei do superendividamento, é uma atualização. Então, senhores, na próxima aula iniciaremos um novo tema dentro do nosso curso de Direito do Consumidor. Espero que essa aula tenha sido proveitosa, espero que os senhores estejam aprendendo a vencer com o direito do consumidor. Aguardo os senhores na próxima aula.